Oi, boa noite. Boa noite. A gente tá, né, ao vivo? Acho que tá. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Ah, obrigada. Eles fazem tudo hoje em dia por nós. Ah, Oi. Isabela, outra pessoa também. Hoje a gente vai falar com Jefferson Tenório, autor do Avesso da Pele. Um livro incrível assim, que mexe com a gente, que todo mundo tem que ler, né? Todo mundo tem que ler. As mandarinas estão mandando vocês lerem. Ai, vocês estão sim ao vivo. Obrigada. Ah, o Jefferson entrou. Hein? Ali, o Jefferson Tenório, tá enxergando? Tô! Calma! Não, porque às vezes você não enxerga. Eu enxergo. Enxerga às vezes. Oi! Ela tem probleminha de visão. Mentira, ela tá viajando. Acho que ele tá chegando. Conectando. Olá! Oi, Jefferson, tudo bom? Oi, Roberta. Oi, Dani. Eu sou a Dani. E eu sou a Roberta. Tudo bem, tudo Nosso bem. livro lá atrás. É tão bonita essa estante que você sim. coloca atrás. Lindo. A gente minha também coleção tem de bastante livros livro aqui. Eu tô louco para conhecer aí, viu? Nossa. Venha. Tem venha. que vir. Você mora aí, né, em Porto Alegre? Moro em Porto Alegre, mas antes da pandemia eu ia para São Paulo mais seguido, né? Sim, agora fica mais difícil, né? Bem-vindo! Começando a vacinação agora, quem sabe, né? Daqui a pouco. Quem sabe esse ano ainda dá para ir, né? Dá para escapulir. Tomara. Bem-vindo! A gente amou o seu livro, a gente já disse para iniciar aqui. Eu li o seu livro ano passado. Eu li há pouco. E depois até no final eu conto uma história, mas vamos começar a live que já começou. A gente está aqui com Jefferson Tenório, autor do Avesso da Pele e de outros livros, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Doutorando em Teoria Literária pela PUC Rio Grande do Sul. Você é carioca, né, Jefferson? Isso, sou carioca e estou aqui há 13 anos. 13 não, nada, 20 anos eu estou aqui. 20 anos. Tá quase igual a mim. Eu sou carioca, estou aqui há 19. Então, a gente quer começar falando com você, perguntando para você sobre a sua trilogia, né? Que a gente leu que O Avesso da Pele seria o terceiro de uma trilogia sobre o tema abandono. E a gente quer saber se isso é isso mesmo. E eu vou falar o nome das três obras anteriores. O Beijo na Parede, 2013, que da tem... editora Sulinas. Que tem o João como principal, né? A Estela Sem Deus, 2018. Editora Zucchi. E a Estela é a principal. E o Avesso da Pele, que é o Pedro, e que é Companhia das Letras, a editora. Então, a gente queria saber sobre isso para depois a gente entrar de vez na pele do Avesso da Pele. A ideia da trilogia não partiu de mim, né? Na verdade, quando eu comecei a fazer o Beijo na Parede, eu não tinha muita ideia de onde é que os meus livros iam seguir, né? E depois de ter terminado o Avesso da Pele, é que alguns leitores começaram a apontar, né, essas coincidências das narrativas, que eram justamente esses personagens que, de alguma forma, tinham que lidar com o abandono, com a ausência, principalmente com a ausência paterna e materna, né? E depois eu tive que concordar, né, com esses leitores e pesquisadores, mas eu não consigo ver como uma trilogia, né, entre eles, mas eu só sou o autor, né? Então, quem diz o que são os leitores e os pesquisadores, né? Mas o que eu concordo é que existe aí um certo fio condutor, né, entre esses livros, que é o abandono e a ausência, né? Sim. Jefferson, então, assim, só conta um pouquinho esse processo criativo, começando com Um Beijo na Pele e vindo até o Avesso, né? Como é que foi surgir essa ideia? Na parede. Na parede, ai.
Beijo na Parede. Como é que foi surgir surgiu essa ideia, essa construção de personagens, narrativas, e vindo... Porque o primeiro foi 2013, agora esse último 2020, ou seja, tem 7 anos aí, né, com 3 livros. Então, conta um pouco para a gente desse processo criativo, da feitura desses livros. Olha, Roberta, na verdade eu não achei que eu me tornaria escritor algum dia, né? Foi tudo meio por acaso, assim, né? Um dia eu comecei a escrever poemas, daí eu ganhei um concurso literário na universidade onde eu estudava. Achei que eu ia ser poeta, mas foi o único poema bom que eu escrevi na vida. E aí, então, bom, vou me arriscar, então, na prosa, né? E aí eu comecei a escrever contos, imitando o Rubem Fonseca, né? Eu queria ser muito o Rubem Fonseca e escrevia uns contos, assim, muito violentos e tal. Até que eu parei de escrever um pouco e comecei a ler mais coisas, né? Até encontrar a minha voz, né? A dicção narrativa. E aí, então, que eu comecei a me aventurar numa narrativa mais longa, que foi o caso do Beijo na Parede, né? Que começou com um conto, o que foi premiado, e aí eu comecei a esticar um pouco esse conto, né? Até ver aonde eu conseguiria ir com ele. Mas sem saber se eu ia conseguir publicar, não me achava escritor, eu também estava num momento assim bem difícil da minha vida, me formando, filho pequeno em casa, então foi um momento assim bastante difícil. Terminei o Beijo na Parede em 2013 e logo ele ganhou um reconhecimento regional aqui, né? Ele acabou sendo adotado em escolas. Depois o Ministério da Educação comprou alguns exemplares e distribuiu também nas escolas do Brasil. E aí eu chego em 2018, aí já com mestrado, né, em teoria literária, né, eu já sou professor de literatura, então já dominava mais a técnica, né, literária e já sabia mais ou menos para onde eu queria ir com esse romance, assim, né? E em 2020 eu chego então com o Avesso da Pele, aí já é uma outra etapa também, ou seja, talvez eu esteja mais consciente assim da voz narrativa que eu quis criar. É uma das vozes mais complexas e sofisticadas que eu me propus a fazer, né? Você vai falar um pouquinho mais daqui a pouco também, porque eu queria É, aprofundar nisso. Isso muito fruto de tudo que eu vim estudando, né, na teoria literária e tal. O que é bom e é ruim, né? Porque quando a gente estuda muito teoria literária, a gente perde um pouco a ingenuidade do leitor, né? Ou seja, aquele leitor que consegue ficar assombrado, né, com alguma leitura. Eu dificilmente eu consigo ter esse assombro assim com os livros que eu leio, porque eu já vou atrás do tipo de narrador, como é que é aquele diálogo, a estrutura narrativa. Então se perde um pouco nisso, mas por outro lado a gente fica mais consciente, né, do que a gente faz na hora de produzir literatura. Sim, sim. Sim, e nesse caso aqui, você tem duas leitoras bem diferentes. A Roberta vai super para isso do teoria, e eu fico sentindo. Daí a gente vem conversar e é ótimo, porque as diferenças aparecem. E são duas leitoras que leem a mesma coisa de maneiras diferentes, né? Isso também os escritores também, né? Muitos são Sim. assim, né? Como você bem disse. Mas agora a gente vai entrar no Avesso da Pele. Quando eu estava lendo o Avesso da Pele, me veio a frase da Maya Angelou: não há maior agonia que suportar uma história não contada dentro de você. Isso ficou ali batendo em mim, que eu tinha lido a Maia, e é também cortante. E essa circularidade narrativa, né, a partir do recolhimento e do reconhecimento de si, de uma história que ele vai construindo para justamente suportar tudo que está acontecendo com ele, essa trajetória que ele faz a partir do não lugar do pai, o filho está criando um lugar, está ocupando esse lugar. E essa reconstrução dessa história me
veio também muito forte. Também lendo quando você fala sobre religião dentro do livro, veio o candomblé, esse percurso de recolhimento que tem dentro das religiões afro-brasileiras e uma obrigação ética de trazer ancestralidade. Eu queria escutar mais sobre isso, sobre esse recolhimento e essa narrativa de se recolher para se reconhecer. Muito interessante a tua pergunta, Dani, porque tem essa intenção, e tanto que eu abro o livro colocando a religião de matriz africana, né, começando apresentando, é como se fosse uma espécie de abrindo os caminhos para esse narrador, né? Então ele começa ali falando do Okutá, né, de Ogum, e ao final do livro ele recupera essa pedra e vai depois em direção ao rio, né, ao Rio Guaíba, né, aqui de Porto Alegre. Então tem essa ideia de trazer uma ancestralidade, uma ideia também de presentificação desse pai morto, né? E não no sentido fantasmagórico, né? Embora tenha ali uma intenção do Hamlet, né? Assim, há ecos, né? Do Hamlet no sentido desse pai fantasma, né? Mas a ideia ali é que essa conversa que se estabelece entre o Pedro e o Henrique, ela é uma conversa que tem a ver justamente em trazer essa presença do pai, porque em algumas culturas de matriz africana, né, os mortos fazem parte da vida dos vivos, né? Ou seja, eles interferem na vida dos vivos. E o que eu quis ali era justamente isso, era travar uma conversa, né, que fosse uma espécie de carta, né, que ele vai escrevendo e falando para o pai, mas nesse sentido de que esse pai pudesse continuar fazendo parte da vida desse filho, porque é preciso estabelecer ali uma outra relação depois desse trágico desfecho, né? Então é um aprendizado, né, que ele vai tendo a partir desses objetos que ele vai encontrando do pai, adentrando nessa intimidade do pai, para que ele possa então construir uma nova relação com ele. Sim. Bonito isso, né? Muito. E aí, Jefferson, depois a Dani volta para o conteúdo. Você faz uma escolha de narrativa, né? Usando muito esse filho falando direto com o pai, usando você. Não sei nem se a gente pode chamar de segunda pessoa, né? Aqui. Você também não está contando de forma linear essa história, né? Às vezes está falando da infância do pai, de repente pula para o pai já professor, está falando da infância da mãe, aí a mãe já é casada com o pai. Como é que foi essa decisão de forma narrativa, né? Dessas frases que se intercalam? Bom, ela foi o modo que encontrei para contar essa história, né? Porque cada livro ele só tem uma forma de ser contada. E talvez a maior dificuldade do autor, do escritor, é encontrar essa forma de narrar o livro de modo que ele funcione. E como eu propus uma narrativa complexa, eu também tinha que achar um narrador complexo, né? Eu tinha que achar um narrador que fosse também sofisticado a tal ponto de dar conta desse quebra-cabeça, né, que é essa história. Então, esse narrador, o você, né, é um narrador em segunda pessoa, mas eu preguei uma peça no leitor, né? Porque, na verdade, é em primeira pessoa. É um eu, é um eu que está narrando ali, né? E esse eu, ele desaparece quando ele vai contar a vida do pai, né? E desaparece quando conta a vida da mãe. Então, foi uma forma também de tornar essa narrativa mais dinâmica, porque essa construção do pronome você, ela pode deixar a narrativa um pouco cansativa para o leitor, né? Porque ela repete algumas frases, né? A estrutura da frase ela acaba ficando muito parecida, então eu precisava dar mais dinâmica para esse narrador, e aí foi quando encontrei essa forma então de narrar, né?
eu não encontrei ainda nenhum livro que tivesse esse tipo de jogo, assim, né? Entre a primeira e a segunda pessoa. E fiquei feliz de ter dado certo, né? Porque poderia dar tudo errado fazendo Sim. esse tipo de narrativa, né? Mas você, quando começou a escrever, você já estava pensando nisso ou isso foi surgindo ao longo da escrita? É, eu às vezes não entendo como é que os meus livros acabam chegando no final, porque eu não tenho nenhum planejamento, né? Eles vão acontecendo ao sabor do vento, assim, e o Avesso da Pele foi também a descoberta desse narrador, ela foi acontecendo ao longo do texto. Então, a única coisa que eu tinha era uma narração em segunda pessoa, e eu fiz essa narração. Eu sou professor, né, de escola particular aqui, eu dou aula de literatura no ensino médio, e eu me lembro que um dia eu estava cuidando de uma prova, e eu fiquei aquele tempão parado ali, quase 2 horas, né, e eu comecei a formular uma história na cabeça, e já era o Avesso da Pele, né. Então eu comecei a me ocupar assim desse tempo, né, escrevendo na cabeça, assim, mentalmente, essa história de um professor em sala de aula e se ele recebe um vômito de repente, o que acontece com ele e tal, que é o início, né, do Avesso da Pele, né? Então começou aí, depois eu cheguei em casa e aí já comecei a trabalhar no texto. É, eu, Não, eu só ia aprofundar um pouco mais isso, nessa questão. Aí você foi trabalhando só para a gente e o leitor, o telespectador. Telespectador não, o que é aqui? acho que Espectador. É O espectador, né? internauta, Os convidados, a audiência. audiência. A audiência. Entender um pouco melhor. Assim, porque o que me chamou muita atenção na sua narrativa, além dos narradores, desse narrador em primeira pessoa, e o da segunda pessoa ali encoberto pela primeira pessoa. e depois terceira pessoa também. Depois terceira pessoa. Tem, quando fala do Sim, Pedro, né? Porque só fala do sim. Pedro 2 vezes, né? Eu acho o nome dele. Porque 2 a ou 3 terceira vezes. pessoa, o Pedro fala diretamente com o pai, né? E transmite sentimentos e emoções do pai, né? Não, não quando ele fala com o pai, ele usa a segunda pessoa, né, o você. E quando ele vai falar da mãe, ele se distancia, parecendo que é uma terceira pessoa. Ah, Sim, tá, é o da mãe, tá. sim, Tá. sim. Mas eu acho interessante também as frases, porque você podia ter contado essa história de forma linear, em Uhum. termos de tempo, né? Contar a infância do pai, o pai adolescente, a mãe criança, mas não, você foi intercalando. Isso que me chamou muita atenção como inovação, sabe, Jefferson? Eu não tinha lido nada parecido antes. Não sei se você já leu ou se foi só uma inovação, se é mesmo uma inovação sua. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais também dessa estrutura de narrativa, onde as frases, elas, de repente você está falando do pai, aí vira e fala da mãe, e não tem retranca, não tem quebra de capítulo, e já vai direto. Queria que você contasse um pouquinho também dessa dinâmica. Olha, no primeiro momento era para fazer um parágrafo só, né? Não era nem para ter essas quebras de capítulos, né? Numa primeira versão foi isso que eu fiz, né? Eu fui até o final Nossa. com um parágrafo só. Mas aí eu encontrei várias barreiras, assim, vários problemas. Uma porque eu não sou o Saramago, né? Saramago e outra porque a história ela se tornou muito difícil para o leitor, né? Para ele entender, assim. Então eu tive que optar então em dividir o livro em quatro partes, mas ainda assim eu me recusei a colocar esses marcadores de tempo, esses marcadores de quem está falando, porque eu precisava que o leitor fosse convocado para essa história, né? E esse você, ele convoca o leitor a participar dessa história, de modo que ele tem uma segurança ali, que a segurança é ele saber, bom, por mais que aconteça coisas aqui nesse livro, quem está contando a história é o Pedro, sempre. Né? Sim, Então, isso me deu uma segurança assim para fazer essas misturas de estrutura, né? Ou seja,
falando do pai, daqui a pouco volta para a mãe, daqui a pouco volta para ele, mas se tem ali uma segurança, que é saber que qualquer coisa o Pedro está ali para explicar o que está acontecendo. O Pedro ele vai tecendo retalhos, né? Ele vai trazendo retalhos da história, né? Da vida dos pais. Isso funciona muito bem como a gente conta a história oralmente, né? Da nossa família, Isso, né? exatamente. Isso A ideia era emula, né? justamente essa. A ideia era estabelecer como se fosse uma conversa mesmo, primeiro com o pai e depois de tabela com o leitor, né? E também vincula, né? Esse vínculo familiar, como ele traz para a gente. Agora eu queria falar sobre esse tema central que você escreve a partir desse não lugar social hegemônico, né? E não sei se a gente pode chamar de literatura política, mas, enfim, é uma literatura de resistência. E a situação da história ficcional é transportada para a realidade brasileira e mundial. E que, claro, todo mundo está sentindo o despreparo da força policial, essa gestão bélica, e como essa população é marginalizada, e a obra reflete essa realidade. E o racismo estrutural, como o Pedro vai se olhando, e esse título maravilhoso, O Avesso da Pele, a gente fica se questionando, né? O que é um avesso de pele? Quando eu vou vender o livro, muitas vezes eu converso com as pessoas, quase sempre que eu vou indicar, e eu falo para elas, você imagina o avesso da tua pele? E a gente fica imaginando, se arranca a pele ou dá o avesso da pele, a gente é tudo igual. Então, queria que você falasse sobre isso. Como é que é para você? Como é que foi essa sua entrada na literatura como essa resistência? E essa reflexão. Não é reflexão, é mais do que isso, né? É uma resistência e é um trazer à tona, trazer à pele da gente toda essa história, essas batidas policiais, tudo isso que a gente nunca sentiu aqui, nós duas. E muitos dos nossos leitores também não, dos nossos clientes. Agora a gente sentiu, porque a gente sentiu no livro. Então, isso. Né? Daí a gente faz sente. A gente sentir no livro. A gente né? sente, e isso é maravilhoso. Eu queria que você falasse disso. Desse conteúdo, né? Desse contexto né? político que tem aqui, racial. Como foi também, Sim. Bateu em você escrever tudo isso, né? Eu acho que a literatura, bom, ela é sempre política, né? Não tem como fugir disso. A literatura existe justamente porque ela discorda da vida, ela discorda da sociedade, e ela serve justamente para que a gente consiga ter uma visão mais profunda da realidade, né? Por isso que eu acho que ela não representa a realidade, mas ela funda uma outra realidade para que a gente possa voltar ao real de maneira mais contundente, mais forte, né? Acredito também que o ativismo e a literatura elas podem caminhar juntas, desde que o ativismo não venha primeiro, né? Ou seja, ele não apareça como o carro-chefe, porque isso seria uma espécie de colonização da palavra, né? E a palavra ela é livre, ela tem que ser livre, porque é a partir dessa liberdade é que ela pode ultrapassar o tempo, ela pode continuar como literatura e não ficar datada, né? Por exemplo, o livro do Ralph Ellison, O Homem Invisível, né, que fala da invisibilidade de pessoas negras, mas ela pode ser entendida também como uma invisibilidade humana, né? Ou seja, ela pode ir além, né? E continuar sendo uma obra importante. Então, a minha preocupação ao escrever literatura é justamente isso, né? Ou seja, o que eu estou discutindo aqui, mas de modo que o que eu escrevo não se perca no tempo, não fique datado e que a gente consiga só ler em 2020, por exemplo, porque o George Floyd, né, e o João Alberto aqui em Porto Alegre morreram, né? Enfim,
infelizmente, a literatura, às vezes, se aproxima muito da realidade, né? Porque a literatura, ela se antecipa à realidade, porque ela não se põe como verdade, ela, ela precipita essa pretensa verdade, né? E isso faz com que ela continue sendo lida daqui a 15, 20, 30 anos, né? Então, dentro do cenário brasileiro, eu acho que o Avesso da Pele ele chegou, coincidentemente, no momento em que essas questões estavam sendo mais discutidas, né? Tanto que quando eu apresentei o livro para a editora, em 2017, se discutia, né, a questão racial e da violência policial, mas não com toda essa mídia aí, né, e toda essa visibilidade que a gente teve nos últimos meses. Então, me parece que a literatura, então, ela faz isso, ela acaba se antecipando ao real, né, justamente porque os autores, os escritores acabam sendo observadores da sociedade, né? Isso eu aprendi com Machado de Assis, né? Acho que Machado de Assis ele é um grande observador da sociedade e por isso que ele se antecipa, né? Por isso que ele está ali ainda no meio do romantismo, né? Mas ele já está de olho lá no realismo, né? Então, acho que é por aí. O Machado é um dos seus autores prediletos? E eu acho que ele é mais como pessoa, como um autor negro, e que me dá um exemplo de como ser um homem negro numa sociedade hostil. E toda vez que eu me coloco em um lugar em que eu tenho que decidir fazer ou não fazer algo, eu me lembro da postura do Machado de Assis, né? Que é essa postura de um capoeirista, né? Aquele que recua quando tem que recuar e ataca quando tem que atacar, né? Então, eu acabo me espelhando muito no Machado como o autor negro, como o homem negro mesmo, né? Mais do que a própria literatura dele. E o que tem nesse livro daqui de Jefferson? Porque, por Tem acaso, o tudo. Henrique é professor também, né? Ele Tem até tudo aí. tem tudo. Ainda conta pra gente. E são algumas É, experiências suas como professor, claro, né? Na sala de aula. sim, sim. Tem experiências minhas e não tenho medo de dizer, né, que tem material biográfico nesse livro. O meu único receio é que, ao tratar ou ao identificar como uma leitura autobiográfica, que isso seja levado como se fosse uma diminuição da literatura, né? Ah, sim. Mas se não é o caso, né, não há problema em dizer que há muito, né, do Jefferson aí nesse livro. Claro que de maneira transfigurada. O que diferencia o Henrique de mim é o trabalho com a linguagem, né, essa manipulação da linguagem que faz com que o Henrique seja um personagem e eu seja o Jefferson, né? Então tem muito ali da minha experiência como professor, da minha experiência como teórico, como pai também. Então tem muita coisa ali, sim, da minha vida, né? Mas vômito você não recebeu, não, né? Olha, quase. Mas não chegou a pegar em mim, não. Mas já teve já uma cena parecida em sala de aula, assim. Passou raspão, assim. Passou raspando. E eu ia te perguntar uma outra coisa. E essa questão de... Como é que é... Assim, você é um professor, escritor agora de prestígio, e negro, né? Num Rio Grande do Sul, que você fala várias vezes no livro, altamente racista, né? Como é que é para você, Jefferson, assim, você já recebeu batida policial? Como é que esse espelhamento com o livro? Sem ser autobiográfico, mas como é que seria esse espelhamento? Então, o livro ele acaba surgindo por um desejo meu que eu tinha de contar. Na verdade, eu tinha ideia de 3 romances, né, para escrever. Primeiro, a história de um professor negro no Rio Grande do Sul. Depois, falar sobre um livro que abordasse, né, a violência policial. E depois, um livro que falasse sobre pais e filhos.
Então eram 3 romances diferentes. E depois de eu ter sofrido uma abordagem policial em 2016, foi que eu acabei levando mais adiante, então, de contar essa história de um professor, né? E acabei unindo essas 3 temáticas, né? Ou seja, pais e filhos, a violência policial e esse professor negro, né, no Rio Grande do Sul. E a partir, então, dessa abordagem, né, que foi uma abordagem, uma das poucas que não foram violentas, aqui em Porto Alegre, eu pensei, e se eu tivesse reagido a essa abordagem, né? E se eu tivesse recusado a fazer o que os policiais estavam mandando, né? Poderia não estar mais aqui, né? Poderia estar morto. E eu pensei, então, em começar a partir daí, né? Ou seja, a partir da morte deste professor negro, quais são as consequências disso e quem contaria essa história. E é então que eu convoquei o Pedro, né, para contar essa história desde a infância até aquele momento, né, da abordagem policial. Muito legal. Muito interessante. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui dos nossa audiência. Já indiquei para todos os meus amigos o livro, penso que deveria ser leitura obrigatória a todos nós. Eu também acho, a Roberta também acho. Leitura obrigatória por isso, né? Porque você traz essa questão e é não só a questão do racismo estrutural, mas do professor, de como esse menino filho, né, o Pedro, se aproxima do pai e dá voz ao pai e vê essa dificuldade que o pai teve de se colocar, de ser valorizado, de ser colocado na sociedade como alguém que tem valor e que tem que não está à margem. A leitura é obrigatória. Porque também mostra gerações, né? Porque tem a geração... E como perpetua, da onde vem né? esse pai, né? Tipo assim, a geração da mãe desse pai, da avó, né? Era mais difícil do que a do pai, que já conseguiu ser professor, né? Ter um pouco mais de dignidade na sociedade, mas mesmo assim é morto numa batida policial. E tô dando spoiler. Não pode falar. Desculpa! E esse mas filho, ele fala no começo. E esse filho parece que vai ter uma vida melhor, né? O Pedro. Porque dá pelo menos essa sensação no final do livro dele pegar eu não sei falar o nome da palavra. O patuá, não é patuá. O Okutá. O Okutá de Ogum, né? E, tipo, com isso na mão, com toda essa ancestralidade, ele tocar a vida dele numa forma mais digna de viver. Seria passar o bastão, mas de um outro jeito. Já, né? Mais digno, né? Mais elevado, assim. Agora, perpetuar desse racismo estrutural que a gente vê desde lá, quando ele vai contando as histórias, você vai sentindo que será que está mudando mesmo? É maravilhoso. Ainda está tendo batida policial, né? Mas, enfim, no final do livro, não sei se era a sua intenção, Jefferson, mas dá uma esperança para a gente, assim, de um mundo um pouquinho melhor. Você sabe que esse era o meu medo com o livro, de não ter saída, né? Enfim, acaba com toda a tragédia, né, do livro e tal. Mas, de novo, voltando ao Saramago, né? O Saramago ele faz muito isso também, né? Ele dá todo um panorama terrível, parece que não tem mais, né? Mas aí no final ele dá um jeito de dar alguma esperança, assim, né? E eu acho que você tem razão, o Pedro ele é essa geração que tem mais acesso à informação, ele já é consciente de tudo que aconteceu com o pai, e ele sabe que ele não quer isso para a vida dele, ele é um estudante de arquitetura, faz parte de uma classe média, né? Então me parece que ele pode ter uma vida melhor, né, que a do pai dele. E quanto ao spoiler, né, eu tenho visto algumas pessoas falando, mas na contracapa do livro já diz que o Henrique vai morrer. Por isso que eu falei. E eu fico pensando assim, mas não, a questão não é essa, se ele vai morrer ou não. Né? Não, disso a gente já sabe que ele é morto, mas não sabe como. Sim. Pra mim, exatamente. né?
não sabe como, O como que é chocante quando chega, né? Essa questão do luto, alguém falou aqui que realmente é importantíssima, né? Ele se refazer, e o personagem, a questão do luto do pai. E tem assim, um pedido. Queria que o Jefferson pudesse falar sobre a experiência dele de ser um professor negro em Porto Alegre. Que você falou já um pouco, mas acho que pode falar mais. Eu acho que tem a ver também como eu fui um aluno também aqui em Porto Alegre, né? Acho que eu não tive professores negros. Eu não tive professores negros nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Eu só fui ter num cursinho, né, que eu fiz de vestibular. E foi quando eu conheci o Jorge Frois, que me apresentou a literatura, né? Um professor negro. E depois eu me torno um professor negro nas escolas públicas e depois em escolas particulares, né? Mas demorou um pouco assim para eu me dar conta do quanto eu estava sozinho, né? Na sala de aula e também na escola, justamente por tratar das questões raciais, né? E aí, quando chegava, por exemplo, o dia da consciência negra, era tudo comigo, né? E nos primeiros anos, eu ok, né? Enfim, mas depois eu comecei a perceber que havia uma preguiça também, assim, de colegas, né? Ou que não se sentiam também preparados para lidar com o assunto, né? Mas eu sentia que eu era o para-raio, assim, de todos os assuntos raciais, então era tudo comigo, eu tinha que dizer, eu era quase, como se diz, a wiki preta, né? O wiki preto, né? Ou seja, sabe tudo sobre questões do racismo e tal. E aí, aos poucos, é que eu fui, assim, me dando conta e também tomando consciência da importância que é ter professores negros em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde a gente tem um racismo estrutural muito presente, muito forte. Né? Você me lembrou agora do Henrique falando, quando ele namora a menina, ele vai na casa da família. E daí, Sim. né? Primeiro ele fala, não, tudo bem. Depois ele começa a questionar, fala, mas o que é isso? Vocês estão... E isso é muito Só porque importante. eu sou negro, eu sei jogar futebol, né? Só porque... E essa diferenciação, né? Que a Grada Quilomba fala bastante sobre isso também. Sobre a diferença. Quem faz a diferença? Que diferença é essa? Então... Naquele livro Memórias da Plantação, não sei se você já leu. Sim, sim, sim. Que é muito bom também. E tem mais alguma? Tinha uma pergunta aqui. Só para pegar o gancho disso, que você falou da conscientização dessa sua experiência na escola, aqui no livro também aborda muito essa questão, a consciência do preto aqui só vem a partir do olhar do outro. Ou seja, as crianças não sabem que se é branca, preta, amarelo, azul. Eu sou criança, né? E a partir do momento que elas tomam consciência, por meio do olhar do outro, da sua diferença. Ou seja, essa diferença não vem de dentro, né? Vem de fora. Né? Eu acho que você abordou muito bem isso também. É uma outra temática aqui que, assim, para quem é branco, né, que não viveu na pele isso, eu não sabia disso, assim, que só se sente na pele essa diferença quando tem um olhar do outro, né? Pode ser ingenuidade minha, mas... A Grada fala bastante disso na Memórias, e a gente leu também Americaná, ela traz também isso, que ela olha no espelho, ela vai viajar, né? Vai para os Estados Unidos, e daí ela percebe que ué, mas como assim eu sou preta, eu sou negra? Eu não entendi, ela não entendeu, porque isso foi mais um tema que você trouxe aqui de forma também consciente, né? Que você quis trazer, certo? Tanto que o livro, ele começa com... O primeiro capítulo é a pele, né? Sim. Que é quando eu coloco justamente esse relacionamento interracial, né, entre o Henrique e eu esqueci o nome da personagem, mas que eles vão ter uma relação interracial. Saraiene. A Sahariene é a namorada do Pedro. Do Pedro. Do Henrique é a menina. É a Isa. Não, Isa. Qual?
Esqueci o nome do Pedro, mas não faz mal o nome. Imagina, o autor esquece o nome dos Não é personagens. Elisa, não é Elisa, não, Elisa é no final da vida. Esqueci o nome dela, mas não faz mal. Ela é a segunda menina branca que ele está saindo. Isso, exatamente. E aí eles vão ter ali uma relação interracial e é justamente nesse relacionamento é que o Henrique vai começar a tomar consciência desse racismo estrutural, né? Esse racismo que ele é recreativo, né? Porque eles fazem piadas com ele, e ele também tem que rir ou ele tem que revidar, né? Então, e eu quis abrir o livro justamente com esse capítulo porque eu queria que o leitor tivesse essa experiência da pele mesmo, essa coisa epidérmica, né? Para que depois ele chegasse no avesso. Sim, Né? Tanto que o avesso é o maior, a maior parte do livro é o avesso, que vai tratar de outras questões, né? Como, por exemplo, o relacionamento que ele vai ter com a mãe do Pedro, a própria relação que o Henrique tem com o Pedro, que são coisas dos afetos, né? Daquilo que é humano, né? Para que depois que o leitor já tenha contato com esse avesso, ele regresse de novo para a pele, né, e perceba que é por causa da pele que o Henrique acaba morrendo. Tem uma passagem também da terapia, né? Ali também me pegou bastante, sim. os terapeutas brancos. E ele sai de lá. De casal, terapia né? de casal. Juntam, né? E ele sai de lá falando, não, mas como que essa pessoa vai saber o que eu passo? Como é que ela pode ajudar a gente, né? Você sabe que tem alguns psicanalistas e psicólogos que, enfim, eu recebo mensagens às vezes, né? Mas como é que é então? Quer dizer que eu não posso mais tratar pessoas negras? E agora? Né? Como é que faz? Daí eu respondo, bom, primeiro, eu não sou psicanalista, né? E quem disse isso não fui eu, foi os meus personagens, né? Então, eles que estavam se tratando lá, né? Mas, assim, o que eu digo é que eu faço terapia com uma terapeuta, né? E há ali uma diferença de gênero, é claro que há. Né? Ou uma mulher que vai se tratar com um terapeuta homem, há uma diferença ali de gênero. E é preciso que se leve isso em consideração. Né? A mesma coisa quando eu for tratar, né, uma pessoa branca vai tratar uma pessoa negra. Eu preciso levar em consideração que as questões raciais, né, atravessam essa pessoa. Né? E aí eu vou ler Grada Quilomba, né, eu vou ler o Frantz Fanon, né, para que eu consiga, né, ter o maior subsídio possível para conseguir tratar essas pessoas. Né? Então não se trata aqui de... É uma crítica à psicanálise que não leva isso em consideração. Aliás, não é psicanálise, são os psicanalistas. Ou seja, o que eles fazem com os seus pacientes no consultório que não levam isso em consideração. Me pegou mais ou menos isso que ele quer discutir, né? Queria que Jefferson também pudesse falar sobre a formação de leitores na escola. Olha, é um tema bastante... Até esses dias eu escrevi na minha coluna, na Zero Hora, falando sobre aquela declaração, né, do Felipe Neto, que falou que seria causar um trauma, né, nos adolescentes da Machado de Assis, né? Sim. E coitados do Machado, né? O Machado não tem nada a ver com isso. O Machado de Assis é um ótimo escritor. E que a questão é justamente como é que esse livro chega nos adolescentes, né? Ou seja, eu não posso largar um Dom Casmurro no colo de um estudante de 14 anos e dizer aí se vira, né? Talvez se a gente estivesse em outro país, né, em que a gente tivesse uma cultura da leitura, até poderia fazer isso, né? É comum, por exemplo, em países, em lugares da França, em que os alunos leem Balzac no ensino fundamental, né? Então é comum que isso aconteça, né? Mas lá a média de leitura deles é de 23 livros por ano. Né? A nossa média aqui é de 2 livros no máximo por ano. Né? Então não dá para fazer esse tipo de coisa. Então é preciso que a gente tenha bons mediadores. Né? E os mediadores não são só os professores. Né? Quem está escutando aí, professores de literatura e língua portuguesa não são os únicos exclusivos a formar leitores. Todos os professores devem fazer isso, as famílias também devem fazer, e incentivo público,
né? É necessário que tenha políticas públicas que deixem o livro mais barato, né? Que deixem o acesso mais barato. Então, é uma série de coisas aí que estão envolvidas para eu poder formar um bom leitor, né? Sim. Aí outra pessoa está perguntando se você recebe feedback dos seus alunos sobre os seus livros. Ah, recebo, sim, recebo quase que diariamente, assim, e agora na pandemia também, com o Avesso da Pele sendo lançado, e aí teve toda a repercussão que teve, né? E eu dando aula ainda para os meus alunos do ensino médio. Em algumas aulas eu não conseguia dar aula, porque eles queriam saber como é que foi a entrevista com o Bial, e vai virar filme mesmo, vamos escalar aqui o elenco, vamos botar o Lázaro Ramos. Ficou E aí famoso! ficou famoso o professor. Mas foi muito legal, assim, muito. Mas eu acho que a melhor recepção que eu tive foi quando eu lancei O Beijo na Parede, em 2013, né? Quando eu tinha uma turminha de sexto ano, e aí no dia seguinte do lançamento, quando eu fui dar aula para eles, eles estavam na porta da sala, todos eles com um caderninho na mão, né? E com a caneta, e eu achando que eu tinha esquecido de corrigir algum tema, e eles queriam o autógrafo do professor, Ai, né? que fofo. Que E aí eu lindo. disse para eles assim, olha só, o caderno de vocês já está cheio da minha assinatura, porque eu já corrigi os temas. Não, mas agora a gente quer um autógrafo do escritor, né? Ai, que bonitinho. E os alunos leem? Os alunos agora do ensino médio estão lendo o livro? Sim, já leram, alguns já leram, já conversei também com algumas turmas, né, sobre o livro, e a repercussão tem sido muito boa, assim, dos adolescentes. Assim. Legal. Agora tem outra pergunta. Jefferson, a que você acha que se deve a evidência dessa geração de autores de Porto Alegre, como você, José Faleiro e Paulo Scott? Marrom e Amarelo. E ainda tem vários outros, né? Porto Alegre está tendo bastante escritores. Natália, Polesso, tem várias, né? Não, tem muita gente aqui que escreve, né? Se a gente for voltar lá atrás, lá a gente tem o Oliveira Silveira, né? O grande poeta que a gente tem aqui. A gente tem o Érico Veríssimo, o Mário Quintana, né? Tem um monte de gente que escreve aqui em Porto Alegre e que acaba tendo essa projeção também nacional, né? Mas eu acho que o que está acontecendo é talvez uma demanda por outras histórias, né? Não só as histórias contadas, né, por pessoas brancas de classe média de um determinado lugar, né? Mas pessoas que têm uma outra trajetória, né? A trajetória do Faleiro, por exemplo, né? O Faleiro mora aqui na Lomba do Pinheiro, que é um lugar periférico, né? E ele tem uma outra realidade completamente diferente. O Paulo Scott também, que não é da mesma geração que a minha, mas que conta também já uma outra história desse percurso de pessoas negras, né? Então eu acho que é um momento de a gente ler uma outra história do Brasil através da literatura, né? E eu acho que o que faz com que tenha bastante escritores aqui no Sul, acho que é o frio. Faz com que a gente se recolha aqui e fique mais introspectivo. Não sei, acho que tem alguma coisa aí com o frio. O curso da PUC é maravilhoso também, né? Sim, sim, é o curso de escrita Isso. criativa, né? A gente